Então, dando sequência aqui ao nosso estudo sobre trabalho, vamos resolver aqui um exemplo, né, que eu tenho um objeto, sobre esse objeto atuam 4 forças, tá? Esse objeto está sobre uma superfície horizontal, tudo bem? Então, tem uma força F1 de 20 newtons, né, que aponta para a direita. Tem uma força F2 e F3, calma aí, peraí. Ok, corrigi, né? Então, uma força F2 e F3, ambas de 5 newtons, né? Uma ponta para baixo, outra ponta para cima, né? Se equilibrando, seriam ali correspondentes à força peso e força normal, tá? Mas vamos abstrair aqui, só para a gente poder discutir de novo, né? Reforçar a ideia do significado do trabalho de uma força, tudo bem? Então, e F4 apontando para a esquerda, certo? Esse objeto vai sofrer um deslocamento de 3 metros, e aí eu quero saber qual é o trabalho que cada uma dessas forças faz e, posteriormente, qual é o trabalho total, né, realizado por elas, tá bom? Então, assim, obviamente, né, analisando aqui os valores das forças, a gente sabe que esse objeto ele vai se deslocar para a direita, né? Em relação ao eixo vertical, não haverá movimento, porque F2 vai equilibrar com F3, certo? E F1, por ser maior que F4, a gente vai ter um deslocamento para então representar esse deslocamento. A gente precisa representar esse deslocamento porque depois a gente vai ter que calcular, saber o ângulo, né, que essas respectivas forças fazem com relação a esse deslocamento para poder determinar esse trabalho. Então vamos começar aqui pelo trabalho da força 1. Então o trabalho 1 vai ser a força F1 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O trabalho 1 então seria 20 newtons vezes um deslocamento de 3 metros vezes o cosseno de zero, né? O ângulo entre a força F1 e o deslocamento é zero. Eles estão alinhados, né? Paralelos, com a mesma orientação horizontal para a direita. Então, fazendo esse produto, a gente conclui que o trabalho 1 vai ser de 60 joules, né? Positivo. Ou seja, a força F1 contribui dando energia para esse bloco poder se movimentar, tá? Do outro lado, o trabalho da força F4, né? Vou começar pela força F4. Opa. Vai ser a força F4 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força F4 vale 10 newtons. O deslocamento é de 3 metros. Só que o ângulo agora entre o vetor F4 e o vetor de deslocamento é um ângulo raso, né? Eles estão na mesma direção, horizontal, porém têm sentidos opostos. Então o ângulo entre eles agora passa a ser de 180 graus. Cosseno de 180, para quem viu o vídeo anterior, a gente sabe que ele vale menos 1. Então a gente conclui aqui que o trabalho da força F4 vai ser de menos 30 joules de energia. Então a força F4 contribui de maneira a retirar energia do sistema, tá? E as outras forças, F2 e F3? Já vou adiantar aqui que uma propriedade que a gente viu é o seguinte: quando a força ela é perpendicular ao deslocamento, isso já implica de imediato que o trabalho que ela faz é zero, certo? Então, de cara, eu já posso colocar aqui que o trabalho 2 é igual ao trabalho 3, que é igual a zero justamente por conta disso, né? São forças que são perpendiculares ao deslocamento, então elas não têm nenhuma contribuição energética para a dinâmica desse corpo, certo? Aí, o que significa então? Esse objeto, se ele tivesse parado, ele teria então uma energia líquida de 30 joules, porque à medida que a força F1 dá 60, a F4 tira 30. Então sobra ainda 30 joules de energia para poder fazer com que ele ganhe velocidade, tá? Então isso aí é o trabalho individual de cada força. Se eu perguntasse para você aqui o trabalho total, né, o trabalho líquido, esse trabalho total, vamos colocar que isso aqui fosse a letra A, né, e uma letra B seria o trabalho total. Esse trabalho total nada mais é do que a soma dos trabalhos individuais, né, de cada força. Isso aqui representa, então, 60 joules mais 0,
mais menos 30 joules, o que me daria um trabalho, então, total de 30 joules. Eu poderia chegar nesse mesmo valor fazendo o seguinte, encontrando a força resultante do sistema, né? A gente observa aqui de imediato que esse F2 cancela com esse F3. Então, minha força resultante vai ser a subtração, né, dessa força F1 com essa força F4. Né? Então, se eu fosse calcular minha força resultante, vou colocar aqui força resultante, isso daria F1 menos F4. Então, seria, lembrando aqui, ó, F1 vale 20, F4 vale 10. Então, isso me daria 20 newtons menos 10 newtons, uma força resultante de 10 newtons. Como o deslocamento continua sendo de 3 metros, então o meu trabalho total ele também poderia ser dado pela força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Esse θ aqui, ó, seria zero, né, porque minha força resultante também é apontar horizontal para a direita. Então, minha força resultante aqui, ó, 10 newtons vezes 3 metros vezes o cosseno de zero, que é 1. Eu teria, então, um trabalho total de 30 joules. O que eu quero dizer com isso? O meu trabalho total ele pode ser dado tanto pela soma individual dos trabalhos de cada uma das forças, como também pelo cálculo da força resultante do sistema multiplicado pelo deslocamento. Então, meu trabalho total, no fundo, representa isso. Representa a força resultante que atua naquele sistema num dado intervalo de deslocamento. Beleza?